Bem, nesse vídeo 545 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, nós vamos mostrar para vocês que o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda, né, um golpe da esquerda para tirar o Bolsonaro das eleições de 2026. Nossa, João, isso é um absurdo? Não, nós vamos mostrar isso para vocês, tá certo? Porque presta bem atenção, eu fiz um recorte aqui que vai trazer o José Dirceu, né, um seminário junto com lideranças de esquerda, recentemente agora, lá, eu acho que parece que na USP, né, num lugar bem fechado, né, onde só uma plateia reduzida, um público controlado, onde só tem a esquerda mesmo. E ali você vai ver, no depoimento de José Dirceu, como que a esquerda evaporou, né, não só eleitoralmente, né, mas também politicamente. E aí eu trouxe um outro recorte, que é do José Cobori, né, que é um analista político-econômico da economia brasileira, que vai explicar, né, na parte econômica por que nós estamos defendendo essa tese. Bem, a diferença é que na época do regime militar, a repressão era feita com os tanques nas ruas, né? E a censura era feita mesmo com militares. Hoje, nós temos uma ditadura, mas com o poder judiciário, que é substituindo os tanques nas ruas, né? A estrutura do judiciário, porque a lei em si não é instrumento, né, que está sendo usado, mas está sendo usado a estrutura do judiciário como instrumento de repressão. E a sociedade brasileira está reagindo, né? E vocês vão ver que esse movimento das ruas agora traz um retrato muito apropriado disso, né? Porque esse governo que está aí, o governo do Lula, ele é um governo, um monstro de duas cabeças, né? Porque na verdade é um governo em que a elite brasileira, essa elite ligada, né, aos globalistas, ligados aos democratas, imperialistas, né, e que trazem aí no seu bojo a Rede Globo, né, outros veículos de comunicação, os grandes, né, sistema financeiro, né, aí os grandes bancos e tal. Então, essa turma que, em parceria com a esquerda do PT, né, articulou esse golpe do 8 de janeiro para tirar o Bolsonaro das eleições de 2026. Então, eleições de 2026 sem Bolsonaro é golpe da esquerda. Então, fique atento a isso, que nós vamos explicar isso para vocês. Então, vocês vão ver que, nesse seminário, eles assumem, assim, descaradamente, né, essa aliança com essa elite, né, os donos do curral, né, os donos do fazendão, né, que controlam, que mantêm o brasileiro, né, e o Brasil submisso, né, a essa ordem que está sendo mudada, essa antiga ordem mundial, que agora está sendo revertida graças à reação dos americanos, né? Então vamos ver na palavra do José Dirceu, que é um dos ícones da esquerda, falando sobre a decadência mesmo, né? A esquerda perdeu, o PT perdeu, né, o eleitorado, não tem eleitorado, né? Eles têm um controle da máquina eleitoral, tem a manipulação das pesquisas, o controle da mídia, né? Porque Globo, essa turma toda, né, ligada a essa elite dominante, e que eles dizem que a esquerda educada, não sei o que eles falam, a direita educada, né? E aí nessa direita está o Gedel Vieira Lima, né? Está a Globo, está o Eduardo Cunha, né? Está o Alexandre de Moraes, está o Geraldo Alckmin, né? A turma de estancar a sangria da Lava Jato, o Centrão, né, que está cooptado e tal. Então, esse governo que está aí tem essa aliança, que eles chamam de elite, de sei lá o quê, né, de direita. E o povo foi abraçar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje, né, é que tem as pautas que antes a esquerda defendia. Hoje quem defende as pautas da esquerda é o Bolsonaro. Por isso que ele
tomou as ruas, né? Ele tomou o eleitorado. Então, vamos ver na opinião dessa turma aí, que é uma reunião fechada, foi agora, recente, né? Lá dentro da USP, né, em São Paulo, né? Vamos ver. Entre nós. Então não há nenhuma alternativa na direita chamada civilizada, né? Está entre nós. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Zé, quero passar a palavra para você antes da gente encerrar, dizer que é um privilégio tê-lo entre nós, o nosso sempre presidente do 22 de agosto, a palavra é sua, a casa é sua. Bem, antes de mostrar, né, a fala do José Disseu, eu quero enfatizar essa colocação que ele falou no começo, entendeu? Da direita que eles têm com eles, entendeu? Por isso que o pessoal aí da esquerda está tudo debandando para o lado do Bolsonaro. Porque essa elite que está, né, essa direita que está colocada aí, né, essa direita, entre aspas, que ele se diz que é a direita educada, sei lá o quê, né, é a direita dos capital financeiro, né, dos especuladores, da Globo, né? Vamos ver de novo, só para enfatizar isso, com muita evidência. Não há alternativa na direita, a direita civilizada está governando conosco, não é, Zé? Está governando conosco, está entre nós. Então não há nenhuma alternativa na direita chamada civilizada, né? Está entre nós. Sem anistia! Sem anistia! Sem anistia! Zé, quero passar a palavra para você antes da gente encerrar, dizer que é um privilégio tê-lo. Sem anistia é o golpe que eles criaram no 8 de janeiro para tirar o Bolsonaro das eleições. Você está entendendo, né? Então, eles estão pregando isso, porque o Bolsonaro hoje é o dono dos votos. Mas vamos ver. Eles têm aí essa coisa de controlar as pesquisas, né? Controlar o sistema eleitoral, como diz o Maduro lá, né? Qualquer coisa põe 51% e a gente fala que ganhou. Mas vamos ver. Entre nós, o nosso sempre presidente do 22 de agosto, a palavra é sua, a casa é sua. Tá bom. A direita sabe o que quer. Agora, nós precisamos saber o que nós queremos. O movimento de anistia no Congresso tem que ser respondido sem anistia. Nós não podemos deixar parte minoritária da mídia, porque a imensa maioria não está a favor da anistia. No último dia 31 de março, atos contra a anistia convocados pelo deputado federal Guilherme Boulos levaram um público de somente 6.000 pessoas, conforme divulgado pela USP. Eu perguntei para um ex-senador e ex-ministro da Fazenda do Chile, Carlos Ominami, por que de 2/3 de centro-esquerda passamos a ter 2/3 de centro-direita. O que aconteceu com a segurança pública? Nós temos crime organizado internacional, empresarial, as milícias ocupam quase a metade dos territórios no Rio, Roraima praticamente foi tomada pelo garimpo ilegal, pelo crime organizado internacional, porque envolve a Colômbia e a Venezuela, pelo tráfico de droga, pesca ilegal, armamento. Só agravou a situação do país. Quando nós começamos a luta contra a ditadura, as ruas eram dos tanques. Hoje é do sistema judiciário. A ditadura. As ruas eram dos tanques, eram das tropas militares. E eu me recordo que, quando eu vim para São Paulo, muito jovem, eu tinha estudado num colégio de padres franceses, por um privilégio, tinha já o hábito de ler. E li Castro Alves. E me ficou uma frase do Castro Alves: o céu é do condor como a praça é do povo. As ruas sempre foram palco de disputa política, de imagem, de simbolismo. Classe média, que nos deu a vitória agora em 22, de direita liberal, mas antibolsonarista. Nós temos que nos manifestar. 500, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, não interessa.
Nós temos que disputar as ruas, temos que disputar. Interessa. Hoje a gente está aqui na Avenida Paulista transmitindo aí para vocês, trazendo a cobertura de um evento, uma manifestação gigante que está acontecendo aqui. Deixa eu tirar o zoom aí para a gente voar mais lá perto, vou mostrar para vocês aí toda essa extensão aqui. Eu vou tentar voar um pouco mais lá perto para aproximar bem lá no palco principal ali. Ó, vou girando a câmera aí pra vocês, galera. Olha isso. Tá entupido de gente aí. Manifestação pela anistia. Tem uma galera aí, meu. Olha a câmera ali, a estrutura dos caras. Lotado, hein, meu. Em 2026, eleições sem Bolsonaro é golpe da esquerda. Eu estava assistindo mais cedo, né, no ICL Notícias, o cara comentando, falando que é 44.500, 45 mil, arredondou para 45 mil, segundo, né, dados da USP. Essa manifestação que aconteceu nesse domingo agora, pela anistia. E aí ele falou, caiu o movimento, né, porque está se facelando, sei lá o que e tal, porque é 20% menor, né, do que aconteceu na última, que aconteceu ali na Avenida Paulista. Aí você põe 20% de 44 mil, 44 mil é 20%, quanto que seria então? Hein? Faz as contas aí. Quantos Maracanã daria, né, a última manifestação? Se falando que 20% é 44, faz as contas aí e coloca aí nos comentários. Bem, João, se ele disse que 44.500 foi o que foi nesse e que foi 20% menor, né, menos do que aconteceu no anterior, então faz as contas aí. Seria o quê? 4 vezes 5, 20, 250 mil. Quantos Maracanãs? Maracanã é 72 mil habitantes. População, capacidade. Parece que 70 alguma coisa mil, né? 70 mil alguma coisa. Quantos Maracanãs seriam, né, lotados? Manifestação da direita. Bem, agora nós vamos avaliar na opinião de um comentarista, né? Ele é especialista em economia, política e tal. E ele tem um canal na internet, se chama José Cobori. Ele deu uma entrevista para um podcast aí. Vamos ouvir. Vamos falar um pouco desse cenário que a gente está vendo, né? O que você acha do cenário com o Haddad? Está indo bem? Qual a sua opinião sobre isso? O Haddad hoje, ele na realidade está sofrendo crítica de todos os lados, né? Inclusive da base de eleitores do próprio PT, né? Que elegeu o presidente Lula. Porque o governo está preso numa armadilha, né? Na armadilha do modelo econômico, que não mudou nada. Na realidade, nos primeiros mandatos do Lula, ele ainda tentou fazer alguma coisa mais voltado para o social, né? Para a classe trabalhadora. Teve vários programas sociais que tiveram sucesso, só que nesse terceiro mandato a gente está muito mais preso nesse modelo, o modelo neoliberal que evoluiu, né? E a estrutura da economia está toda baseada nisso. Então,
o governo está refém disso e não está conseguindo provar para o que veio, né? Que é um governo de esquerda, um governo que tem uma base de eleitores muito mais da classe trabalhadora, que quer mudança que melhore as desigualdades que tem no país, né? Da década de 80 para cá, as economias, não só no Brasil, como as principais economias capitalistas, os Estados Unidos, por exemplo, veio cada vez mais concentrando cada vez mais renda e gerando cada vez mais desigualdade, né? Não só social como econômica. E porque está preso nesse modelo neoliberal. E o Brasil, a gente tem o nosso modelo, que foi digamos assim, o tripé macroeconômico que foi criado lá no governo FHC com o Plano Real, e a economia ficou muito preso nesse ciclo. E o modelo, uma crítica que eu faço bastante, inclusive quando eu falo um pouquinho dos Estados Unidos, é que esse modelo fez com que o Brasil se desindustrializasse, assim como o próprio modelo americano, né? E quem não seguiu o famoso consenso de Washington, né, que foi lá na década de 80, são os países que hoje estão bem e cresceram. A China, por exemplo, a China e a Coreia do Sul. E o Brasil foi seguir, digamos, a cartilha, né, do consenso de Washington, e o Brasil se desindustrializou. O Brasil era uma potência industrial até a década de 80, né? E de lá para cá a gente simplesmente destruiu a nossa indústria. Então isso faz com que a nossa economia não se desenvolveu e faz com que a nossa economia esteja preso nesse trade-off, se eu fosse resumir, né, nesse trade-off que a gente chama de inflação e desemprego, né? Que é o trade-off. Você combate a inflação, quando você consegue trazer a inflação para a meta, você desaqueceu a economia, gerou muito desemprego, e agora você tem que estimular a economia para gerar emprego. E ao fazer isso, você estimula também um aumento de pressão sobre os preços. Um aumento de pressão sobre o preço generalizado gera inflação. Então a gente fica nesse ciclo que é muito volátil para a economia. E isso é muito ruim para as classes menos privilegiadas, né? Porque você acaba sempre nesses ciclos concentrando mais riqueza. Porque a política monetária de aumentar ou diminuir a taxa de juros, você está ou remunerando cada vez mais o capital, quando você quer esfriar a economia, você aumenta a taxa de juros. E aí quem se enriquece nesse cenário é quem já é detentor de capital, detentor de investimentos, né? E a classe trabalhadora, que é a grande maioria da população, né, 90% da população, até mais do que isso, né, ela acaba sendo refém desse ciclo, né? Uma hora ela está empregada, quando ela começa a melhorar a sua situação, né, a massa salarial começa, que isso é inclusive um princípio de economia, né? A massa salarial é um dos preços da economia que se analisa, que quando o desemprego está muito baixo, isso começa a ser uma pressão para que os salários melhorem. Isso acaba também gerando inflação, e um dos alvos da política monetária é justamente em cima desse preço da economia. E você gera desemprego, então a classe trabalhadora está sempre nisso. Quando eu começo a melhorar, vem uma pancada sob a forma de política econômica e eu tenho que piorar um pouquinho. Por quê? Porque é a grande maioria da população que consome que gera pressão inflacionária. Como sair desse ciclo, né? A gente deveria ser um país muito mais desenvolvido em termos econômicos, principalmente na parte industrial. A gente tinha que ter uma política industrial de uma estrutura econômica muito mais na fronteira tecnológica, né? Até porque a inflação nada mais é que um desequilíbrio entre oferta e demanda. Né? Então, quando a gente aumenta a demanda via consumo, que é a melhora da situação da atividade econômica, do outro lado a gente não consegue suprir essa demanda que está sendo gerada. A nossa capacidade ociosa na economia ela rapidamente é ocupada e você não gera oferta. Então você tem que reduzir a demanda. Quando você aumenta a taxa de juros, na realidade você também está inibindo a produção ao lado da oferta, né? O empresário fala, para que eu vou? Primeiro, ficou mais caro eu produzir, aumentar a minha capacidade de produção, porque a taxa de juros está mais alta, o custo de capital aumentou. Segundo, né, a sinalização econômica vou diminuir a demanda. Para que eu vou produzir mais se não vai ter demanda? Então a gente está sempre preso nesse ciclo e a economia não cresce. Então, e o governo ou muda isso aí, ou ele vai ser refém, vai ser só mais um governo que fica, né, nesse ciclo de quando eu consigo melhorar um pouquinho, eu tenho que dar um freio e a gente brinca assim que você fica na mão do sistema financeiro, você fica na mão do mercado financeiro que dita essas regras atualmente, né? Então, o governo, sob o ponto de vista da base de eleitores dele, está indo mal, porque não fez. Você é só mais um que entrou aí, falou que ia fazer, não está fazendo, para as classes realmente mais desprivilegiadas, né, que é a base de eleitores desse governo. Que estão sofrendo com a inflação. Está sofrendo e está gerando muita insatisfação, né? A gente deposita, né, nos políticos, quando você elege, que ele tem uma série de promessas, que vai fazer mudanças, que vai melhorar a vida do brasileiro. Quando ele começa a fazer exatamente a mesma coisa que sempre foi feita,
você começa a gerar uma insatisfação. Então, sobre esse ponto de vista, para os eleitores do próprio, que colocaram o Lula lá, colocaram esse governo lá, eles estão muito insatisfeitos, né? Então, do ponto de vista econômico, eu acho que o governo deveria enfrentar mais essas questões, né? Eu sempre brinco, a gente precisa ter um projeto, a gente não tem um projeto de nação, né? Nos últimos 50 anos você não vê, se a gente pensar qual foi o projeto de nação do Brasil, o último acho que foi do Juscelino, né? Que era os 50 anos em 5 tal, ele tinha um projeto. Tudo bem, trocou o pé pelas mãos, fez uma série de coisas erradas, mas ele tinha um projeto e ele executou. Existem umas críticas que, né, desde que foi lá naquela época que a gente começou a gerar pressões inflacionárias, depois veio os militares, né, com endividamento externo, também teve, mas os militares também tinham, né, assim como o Juscelino, eles prosseguiram num projeto de nação. Tanto que a gente chegou na década de 80, o Brasil era uma potência industrial. De lá para cá, a gente, digamos, só está enxugando gelo. Então isso explica por que Bolsonaro tomou as ruas para ele, né? E você tem essa turma aí, quando faz reunião, tem que ser em lugar fechado, com público controlado, porque hoje eles vivem da artificialidade, né? As pesquisas são todas manipuladas, o sistema eleitoral está capturado, o judiciário, né? O sistema judiciário virou instrumento de repressão, né? Substituiu os tanques, segundo o Zé Disseu, e aí nós temos isso aí, né? Uma ditadura que faz com que o povo vá para a rua pedir o que? Anistia, pedir justiça, né? E quem lidera isso é o Bolsonaro. Então tirar o Bolsonaro das eleições é o golpe que a esquerda está dando, né? Não tem nenhum crime, mas eles criaram esse 8 de janeiro, né? Artificialmente, tudo isso foi levado a conduzir as pessoas, a imprensa fazendo esse jogo, né? E o judiciário fazendo o protagonismo, né? De reprimir e tentar tirar o maior concorrente, porque é o homem que tem realmente as ruas e tem um voto. Você viu aí falando, né? Que o Boulos tentou colocar a pessoa 6 mil, né? Isso generoso, porque foi a USP que falou, né? Mas é isso aí. Então, o governo do PT para cá, o que ele fez foi parceria com o sistema financeiro, não industrializou, não criou um projeto de país. E aquele negócio de aquecimento da economia, né, é o quê? Era o crédito consignado, né? A pessoa que tinha um salário lá, você pode comprar que aí o seu salário garante que você vai pagar, né? E aí o povo investia no consumo, comprava necessidades, porque tinha crédito consignado, né? Não era a riqueza que estava sendo produzida, era o salário do trabalhador que estava sendo enviado para o financeiro dos bancos, né? Para o sistema financeiro. O financeiro financiava o consumo do brasileiro e o brasileiro pegava seu salário e ficava refém do sistema financeiro através do crédito consignado. E aí ficou todo mundo endividado, né? E aí a economia não cresceu, o povo ficou na merda, né? E chegou nesse caos que nós estamos vivendo hoje aí. E agora o governo Lula tenta fazer o quê? Oferecer um empréstimo, ia garantir o empréstimo do Lula, né? Do governo Lula, né? Que a Grace fica cantando onda aí. O empréstimo, já como não dá para garantir em cima do salário, quer pegar o seu fundo de garantia. Então o sistema financeiro está de olho no seu fundo de garantia. Ou libera o seu fundo de garantia para você pagar suas dívidas, ou fazer o investimento que você precisa, né? Ou então faz o inverso. O governo faz o inverso. Ele te empresta um dinheiro num juros altos e coloca o seu fundo de garantia como garantia. Tá vendo? Como é que é o negócio? É o sistema financeiro que está mandando isso aí. E aí está assim, né? A rua está realmente com o Bolsonaro. Por isso que escreve aí, 2026, sem Bolsonaro é golpe da esquerda. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto, São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Gente, não deixe de dar uma pingadinha no Pix aí, tá certo? Tem um tempão que não entra Pix para nós aqui. Então,
senão nós vamos ficar apertados aí para pagar as contas. Tá ruim para todo mundo, mas tá principalmente para a gente aqui da CCI. Então tá bom? Fique com Deus, um abraço e compartilhe, comente, né? Porque é muito importante a esquerda saber que a rua hoje, né, tem dono. Um abraço.